E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Farmacologia com Giovanni Moraes. Eu, Giovanni Moraes, falarei hoje sobre um dos primeiros tópicos da farmacocinética, que trata-se da absorção de fármacos. Inicialmente, precisamos distinguir a farmacocinética da farmacodinâmica. A farmacocinética estuda todo o percurso realizado pelo fármaco no organismo e as alterações que esse fármaco sofre durante as etapas de absorção, distribuição, metabolização, até que ele seja eliminado. Enquanto que a farmacodinâmica vai estudar a ação deste fármaco no organismo, ou seja, o mecanismo utilizado pelo fármaco para promover os seus efeitos terapêuticos. Bem, a absorção, como o próprio nome sugere, nada mais é do que a passagem do fármaco do seu local de administração até a circulação sistêmica e a amplitude com que este processo ocorre, ou seja, a partir do momento da administração do fármaco, ele necessita utilizar meios para alcançar a circulação sistêmica. E esses meios utilizados que serão aprofundados nesta aula. É preciso ressaltar ainda que alguns fatores podem influenciar nesse processo de absorção. Um destes fatores é o fluxo sanguíneo no local da administração. Quanto maior o fluxo sanguíneo naquele tecido, mais rápida será a absorção do fármaco. A área de superfície absortiva também é bastante importante. Isso porque, embora um fármaco administrado pela boca, pela via oral, alcance mais rapidamente o estômago, ele será muito mais absorvido durante a sua passagem pelo intestino delgado, devido ao comprimento deste órgão, deste tecido. Outro fator bastante importante é a forma farmacêutica utilizada. Isso porque um fármaco que apresenta uma maior capacidade de solubilização, por exemplo, no trato digestivo, ele vai conseguir se dissolver melhor e estar mais rapidamente pronto para que ocorra a sua absorção. Além disso, as características inerentes do fármaco, como o seu grau de lipossolubilidade, como os recipientes utilizados naquela formulação farmacêutica também implicarão numa absorção mais rápida ou mais lenta daquele fármaco. Ainda, a variabilidade individual ela interfere neste processo, porque existem polimorfismos. Algumas proteínas que estão na membrana das células do trato gastrointestinal, elas podem resultar em um aumento da absorção, ou também em uma redução da absorção de um fármaco que foi administrado. A concentração da droga é outro fator primordial e ainda a via de administração utilizada. Um fármaco, por exemplo, administrado no tecido adiposo, ele vai ter um padrão de absorção diferente daquele fármaco que foi administrado por via intramuscular, ou ainda vai ser diferente do fármaco que foi administrado por via oral. Cada via tem sua característica específica. Entre os três principais mecanismos utilizados pelas pequenas moléculas para atravessar a membrana dessas células estão a difusão de fármaco através de lipídios de membrana, a difusão por meio de canais aquosos também expressos nessa membrana, ou ainda por meio de transportadores que também estão presentes nessa membrana. Bom, o primeiro processo é o de difusão lipídica. Na difusão lipídica, o fármaco ele deve ser capaz de atravessar a membrana celular para alcançar o meio intracelular. Este processo ele ocorre em razão do gradiente de concentração, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Além disso, durante este processo não ocorre o gasto de ATP,
não há o uso de energia, não requer o uso de energia. O fármaco precisa, então, solubilizar-se na membrana lipídica para que possa, então, atravessá-la. Daí, então, a importância da sua lipossolubilidade. A lipossolubilidade refere-se exatamente a essa característica apolar do fármaco, em que ele precisa solubilizar-se na membrana para então alcançar o interior da célula. A difusão lipídica ela é afetada também pelo pH e pela ionização da partícula do fármaco. Depende então do pH dos compartimentos que o fármaco precisa atravessar. Bom, falando um pouco mais aprofundadamente sobre a questão do pH, isso influencia porque a forma do fármaco sem carga, a forma, portanto, não ionizada, ela tem uma maior facilidade em atravessar as barreiras biológicas do que a forma ionizada. A forma ionizada ela é muito mais hidrossolúvel, enquanto que a forma não ionizada ela é muito mais lipossolúvel. Portanto, consegue penetrar mais facilmente as barreiras. Um exemplo disso é um fármaco, por exemplo, que seja ácido fraco. Se ele estiver em um meio ácido, ele não vai ter sua carga alterada. Se ele não tem a sua carga alterada, ele tem, portanto, uma menor ionização. A fração do fármaco não ionizada vai ser maior do que a fração do fármaco que foi ionizada. Um fármaco ainda ácido fraco em um meio básico, em razão do pH mais elevado daquele meio, vai sofrer o processo de ionização. Uma vez ionizado, ele vai ser menos absorvido, já que uma maior ionização resulta em mais hidrossolubilidade e menos lipossolubilidade. Aqui podemos observar, por exemplo, um ácido fraco. Pode ser o exemplo da aspirina. Digamos que aqui seja a aspirina. A aspirina, que é um ácido fraco, quando encontra-se no suco gástrico, que tem um pH de 1,4, ou seja, um pH ácido, encontra-se muito mais, em uma concentração muito maior, na forma não ionizada do que na sua forma ionizada. Então, se a forma não ionizada está em maior concentração, é uma forma, portanto, mais lipossolúvel, capaz então de penetrar as barreiras celulares até alcançar o plasma sanguíneo. Este, que é um ácido fraco, encontrando-se no plasma sanguíneo, que tem um pH muito mais básico, um pH de 7,4, ele vai prevalecer na sua forma ionizada. Isso quer dizer que o fármaco passa a acumular-se no plasma sanguíneo, uma vez que a sua maior fração encontra-se na forma ionizada, ele é mais hidrossolúvel, portanto tem uma menor capacidade de ultrapassar as barreiras celulares. Então, esse fármaco pode ser, por exemplo, transportado através do plasma sanguíneo. Pode seguir o fluxo sanguíneo até alcançar o seu órgão-alvo. Existe ainda a difusão por meio de poros aquosos. Este é um processo também importante para a difusão de pequenas moléculas. Entretanto, é importante ressaltar que esses poros eles têm um diâmetro bem pequeno, de 0,4 nanômetro. Isso quer dizer o quê? Que um fármaco, por exemplo, a maioria dos fármacos tem um diâmetro em torno de 1 nanômetro. A maioria desses fármacos não conseguirão penetrar por meio de canais aquosos. Eles dependerão de meios de transporte como a difusão lipídica ou ainda o próximo meio, que é através de transportadores, que veremos a seguir. Bom, os polimorfismos eles também podem resultar em uma alteração na distribuição de fármacos por meio desses canais aquosos. Um polimorfismo que altere, por exemplo, que aumente o diâmetro deste canal, pode resultar numa maior passagem de fármacos, numa maior
penetração dessa barreira por uma diversidade de fármacos utilizados na clínica. Um fármaco pode ser muito mais absorvido em razão de uma alteração no diâmetro deste canal, ou seja, há uma maior penetração, uma maior absorção. A distribuição de muitos fármacos ela é mediada por uma importante participação de transportadores envolvendo carreadores de solutos. Podem ser, então, transportadores do tipo OCTs, que são transportadores de cátion, ou ainda OATs, que são transportadores de ânions, que são utilizados para o transporte de fármacos e de uma série de compostos importantes. Ainda existe um outro tipo de transportador, que é a P-glicoproteína, que é a chamada PGP. Essa glicoproteína ela está frequentemente expressa junto com esses transportadores de solutos, e elas podem influenciar, por exemplo, na resistência a múltiplos fármacos. Isso porque o fármaco ele pode ser transportado por meio desses carreadores aqui de soluto presente na membrana e podem sofrer efluxo através dessas outras proteínas transportadoras, que são as P-glicoproteínas. Como vimos nos slides anteriores, o fármaco utiliza mecanismos para conseguir alcançar a circulação sistêmica. Uma vez na circulação sistêmica, esse fármaco ele pode ligar-se a proteínas ou pode permanecer na sua forma não ligada. A ligação a proteínas plasmáticas ela vai depender de alguns fatores, sendo estes a concentração do fármaco livre, ou seja, quanto de fármaco há disponível para ser ligado às proteínas transportadoras, ainda a afinidade pelo sítio de ligação, uma vez que um fármaco ele pode apresentar uma maior afinidade que outro fármaco pela mesma proteína, e ainda a concentração de proteínas plasmáticas. Isso porque certas patologias podem afetar a disponibilidade de proteínas para se ligarem a esses fármacos, consequentemente afetar toda a cinética deste fármaco no organismo. O fármaco, então, ele liga-se a um sítio nestas proteínas transportadoras, formando um complexo fármaco-sítio de ligação. Aqui nesta figura podemos visualizar um fármaco em azul ligando-se à albumina plasmática. A albumina ela apresenta dois sítios de ligação para fármacos, os quais se ligam nesta proteína e podem ser transportados através dela. É importante ressaltar que em concentrações terapêuticas, muitos fármacos encontram-se principalmente ligados à albumina ou a outras proteínas de transporte. Além da albumina, algumas outras proteínas presentes na circulação podem ligar-se aos fármacos administrados, como a beta-globulina e a glicoproteína ácida. Bom, a gordura corporal ela representa um importante compartimento apolar. Isso é particularmente importante quando falamos de fármacos que apresentam uma alta lipossolubilidade. Um exemplo disso é a morfina, que é um analgésico. Além disso, temos também alguns anestésicos gerais, como por exemplo o tiopental, que logo após a administração já pode ser encontrado na gordura corporal. Além da partição na gordura corporal, temos alguns fármacos que se acumulam também em outros tecidos. A exemplo disso, temos a cloroquina, que teve o seu uso off-label durante a pandemia do coronavírus, uso sem nenhuma evidência científica, é necessário ressaltar isso, e cujos efeitos adversos podem incluir toxicidade ocular. Isso se dá em razão de uma alta afinidade
pela melanina, sendo então essa cloroquina captada pela mácula da retina, que é rica em grânulos de melanina, desencadeando essa toxicidade, podendo levar inclusive à cegueira. Temos também as tetraciclinas. As tetraciclinas são uma classe de antibióticos. Esses fármacos eles devem principalmente ser evitados em crianças, porque eles podem acumular-se nos ossos e dentes. A biodisponibilidade ela é outro fator que é bastante importante quando se fala em absorção de fármacos. O conceito de biodisponibilidade é basicamente a fração do fármaco inalterado que alcança a circulação. E esta fração ela é influenciada por características específicas da droga, uma vez que a droga ela pode ter uma absorção incompleta, ou ela pode ainda sofrer metabolismo, ainda no trato gastrointestinal, então consequentemente, alcançar a circulação na sua forma inativa. Pode ser influenciada pela forma farmacêutica, no caso, a natureza da formulação da droga, o tamanho da partícula, os recipientes utilizados na sua elaboração. Além disso, as características do paciente são outros fatores que podem afetar a biodisponibilidade de um fármaco, uma vez que um paciente, por exemplo, que tem um pH do intestino alterado, ele pode ter um aumento ou uma redução da absorção de um fármaco. Ou ainda um paciente que tem uma doença hepática, consequentemente, não vai conseguir fazer o metabolismo das drogas que foram administradas da forma correta. Então, tudo isso altera a quantidade de fármaco disponível. Bom, nesta figura podemos observar a concentração plasmática em razão do tempo de um fármaco que foi administrado pela via oral, em azul, e administrado pela via intravenosa, em vermelho. Podemos observar que, da concentração total do fármaco que foi administrado por via oral, apenas 50% foi absorvido. Essa seria a biodisponibilidade do fármaco pela via oral, enquanto que o fármaco administrado por via intravenosa teve uma concentração plasmática em torno de 100%, ou seja, a biodisponibilidade pela via intravenosa ela é total. O fármaco ele não necessita ser absorvido. Uma vez administrado por via intravenosa, a quantidade que foi administrada alcança a circulação sistêmica. Era isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido uma aula bastante produtiva para todos. Eu peço que deixem o like no vídeo e inscrevam-se no canal. E podem deixar algum comentário com as dúvidas de vocês, que eu estarei respondendo logo logo. Um abraço a todos e até a próxima aula.